Viva o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Viva o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Que o Senhor nosso Deus o guarde e o fortaleça, e Maria Imaculada, a Rainha de Misericórdia, o socorra e o proteja hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu o vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, continuando o capítulo 6 do Evangelho segundo João, na qual, neste capítulo, nós já ouvimos 2 sinais. E continua o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pão da vida, sobre o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Estejamos se alimentando do pão da vida. Estejamos se alimentando do pão vivo descido do céu. Estejamos revestidos de sua palavra, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Que quem se alimenta de sua palavra, quem come deste pão e bebe desse sangue, viverá eternamente. Que ele veio ao mundo para que todos nós vivêssemos eternamente. E ele veio como pão da vida, como pão vivo que desceu do céu. Que o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Princípio sem princípio, o Justíssimo, foi o que o enviou. Foi o que enviou, e ele veio como pão da vida, como pão vivo descido do céu. Que o pão que desceu do céu é o pão que dá vida ao mundo, se alimenta ao mundo com sua palavra. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Sejamos puros de coração e vamos testemunhar e anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que no Antigo Testamento Deus fez chover o maná no deserto. O que é o maná no deserto? O maná no deserto é o pão o pão que Deus o fez descer do céu, que Deus o fez cair do céu. Um alimento físico para todos se alimentar fisicamente. E está nesta perícope: o vós que comeram do maná no deserto e morreram. E por que morreram? Porque foi somente o alimento físico. Mas no Evangelho, na boa notícia, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando do pão da vida, do pão vivo descido do céu. Estejamos se alimentando do pão da vida. Estejamos se alimentando do pão vivo descido do céu. Que quem se alimenta do pão da vida, do pão vivo descido do céu, viverá eternamente. Tenhamos fé, força e coragem. Que quem se alimenta do pão da vida, viverá para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, no discurso sobre o pão da vida, sobre o pão vivo descido do céu, sobre o alimento para a vida eterna, falou ensinando na sinagoga e em Cafarnaum. E hoje todos nós temos que ensinar. Temos que ensinar como nosso Senhor Jesus Cristo. Venham e ensinem como nosso Senhor Jesus Cristo. Venham e estejamos se alimentando do pão da vida. Sejamos uma luz a brilhar em meio às trevas. Sejamos luz a brilhar no meio do escuro, para que brilhe, para que todos estejam na luz
e encontrem e conheçam a verdade e estejam no caminho e tenham a vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos uma luz a brilhar na sociedade. Estejamos semeando a paz, que a paz esteja convosco. E estejamos rezando uns pelos outros. Regina Caeli letare,